Rapaz, mais uma terça-feira, né? Conquistamos mais uma semana, mas é maravilhoso isso, né? Você saber que pô, você venceu mais uma semana, chega mais uma terça-feira e a gente vencendo aí, sabe? Dia após dia, um dia após o outro, né? Poxa, mas é lógico, pastor, mas nem todos têm um dia após o outro, né? Então nós somos gratos por ter um dia após o outro, né? Então que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma noite assim tranquila, uma noite maravilhosa, que todos possam ter uma noite maravilhosa. Boa noite a todos, né? Seguimos aqui então, agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus por mais uma semana, por tudo que Ele tem feito na vida de cada um. Fabrícia, minha filha, que saudade, minha filha. Poxa, você não imagina a saudade que o pai está de você, de ver meus netinhos, de ver a Fran, de ver o Lessa. Eu estou com muita saudade de vocês, de ver o Gabriel. Poxa vida, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Roberto, você é meu amigo, Roberto, eu te amo muito também, tá? Eu também, Fabrício, minha filha, eu tô morrendo de saudade. Eu quero ver se Deus me dá força essa semana para sexta-feira estar aí. Eu, Gabriel, meu filho, Deus abençoe. Como eu fico feliz de ver você aí. Poxa, você é muito especial para mim. A cirurgia está prevista para o dia 23, dia do aniversário do meu filho. Dia do aniversário do teu irmão. Teu irmão faz aniversário dia 23, né? Poxa, mas é que bom, é um presente de Deus pra gente, que vai correr tudo bem em nome de Jesus. Está prevista, então está prevista porque vai acontecer. Em nome de Jesus vai acontecer. Eu não vou poder ficar falando muito, então eu vou orar, porque senão eu continuo aqui e acabo não tendo gás para terminar, né? Ô, minha filha, te amo, tá? Gabriel, ó, você mora aqui, Gabriel. Vem aqui, tá? Então vamos orar então. Pai querido, como estamos felizes, né, Senhor, por nos conceder mais um dia. Ó Senhor, tanta coisa aconteceu hoje, né, aqui próximo da gente, teve uma situação tão difícil, onde pessoas foram vitimadas, a vida de pessoas foram embargadas, Ó Senhor, tem de misericórdia dessas pessoas que criam esses alvoroços, toda essa violência, Pai. Que o Senhor possa guardar aquelas famílias daquele local, guardar as vítimas, as pessoas que foram vitimadas, estão hospitalizadas, Pai, que Tu possa visitar a cada uma delas, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem, com a sua mão poderosa, nos protegido e nos livrado de todo mal. Ó Senhor, que o Senhor repreenda toda a astúcia do mal, Senhor. Porque está muito astuto, Pai. Ele vai se apropriando daquilo que não é dele. Que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, Senhor. E que a gente possa ter paz, Pai. A paz que Jesus nos prometeu. Eu te dou a minha paz. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Ó Senhor Jesus, precisamos da sua paz. Nós temos fé em Ti, temos a certeza que o Senhor está na frente de todas essas coisas, Senhor, nos protegendo e nos guardando. Ó Pai, agora lhe pedimos a direção do culto que estaremos prestando, que o Senhor possa me usar, ó Pai, com a palavra que Tu colocaste no meu coração, que abençoe a vida de cada um deles que estão conosco, e me dê força, Senhor, para que eu consiga, como comecei, terminar e terminar bem, com a direção do Teu Santo Espírito. Eu oro e faço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom,
nós vamos direto para a palavra, né? E na palavra, né, eu estou vendo que se tem umas pessoas, parece... Carlos Alberto. Ah, o Carlos Alberto. Carlos Alberto, boa noite, querido. Dá um beijão na Yolanda, é a princesa do Carlos Alberto há 50 anos. Os filhos, o Estevão, o Daniel, a Rebeca, a netinha, né? E o Daniel. Os filhos são o Estevão e o Davi, e o netinho é o Daniel e a Rebeca. E que Deus abençoe a vida da família do Carlos, né? E nós vamos meditar hoje no que será que Jesus quis dizer com os humildes serão exaltados por Deus? Vamos lá de novo? O que será que Jesus quis dizer com os humilhados serão exaltados por Deus? Aí está uma grande, eu diria assim, tipo quase uma fábula, né? Porque as pessoas falam isso, né? Falam assim, não, porque os humilhados serão exaltados diretamente por Deus. E elas falam isso, mas elas falam no sentido humano, né? No sentido, se você for ferido, né? Se você for humilhado, Deus vai exaltar você. E isso não é verdade. Não é isso que Jesus fala. Né? Então é mais uma mentira, né? Mais uma pegadinha, mais histórias que as pessoas contam da Bíblia que não tem correlação nenhuma com o texto sagrado, né? Mas Jesus também diz que aqueles que se humilhar será exaltado. Isso significa que aquele que se chega a Deus em humilhação, confessando o seu pecado, reconhecendo ser necessitado da misericórdia e do perdão de Deus, receberá o favor divino. Desculpe, irmãos, mas eu estou com uma pneumonia muito difícil de ser curada. Mas para Deus não há impossíveis, né? Então, nós paramos aqui para pensar que quando se fala de humilhação, é humilhação diante de Deus. Sabe? Não é humilhação que o homem te humilhou e aí Deus vai te exaltar. Não é nada humano. É espiritual, irmão. Sou Selma, querida. Como tá a tua mamãe? Né? Fala para mim como tá a sua mãe, o dedo dela. Como tá? Passa para mim aí. Definitivamente, o conceito bíblico de que os humilhados serão exaltados de forma alguma enfoca a exaltação e as conquistas terrenas, né? Os humilhados, quais são aqui especialmente aqueles que se humilham a si mesmo diante de Deus, receberão uma honra infinitamente maior. A exaltação da qual eles desfrutarão não pode ser comparada à conquista pelo humano. Trouxe a si mesmo para que seu povo pudesse ser, juntamente com ele, glorificado. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência que, Lenilza, Jesus abençoe sua vida, querida. Que Jesus seja contigo. Meus irmãos, voltou, para mim agora voltou. Por 3 vezes Jesus declarou: aquele que a si mesmo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, que o que se humilha será exaltado. Ele usou essa frase ao censurar os hipócritas e orgulhosos fariseus, em Mateus 23, 12. Então, Elizabeth, querida, tudo bem contigo? Deus abençoe sua vida. Deixa eu colocar aqui para carregar, porque eu não sei o que está acontecendo, que parece que está escurecendo a transmissão. Eu não sei como você está vendo aí,
mas para mim parece que está escurecendo. Por 3 vezes o Senhor Jesus declarou aquele que a si mesmo se exaltar, né? Mateus 23, 12, né? E ele também, né, usou as mesmas palavras na parte da parábola dos primeiros lugares. Vocês lembram dessa parábola, né? As pessoas que buscam os primeiros lugares. É melhor que você sente nos últimos lugares, porque se a pessoa se chega a alguém com uma mais influência, e você vai ser tirado daquele lugar. Então é melhor que sente mais atrás, porque se chegar alguém influente, você está no lugar certo. Agora, se alguém te convidar para ir para frente, aí é outra história, né? Jesus explica isso na parábola, né? Dos primeiros lugares, né? Em Lucas 14, 11. Depois, mais uma vez, Jesus repetiu essa frase na conclusão da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 14. Né? Essa declaração é clara advertência contra a soberba, né? E o orgulho do homem. Em todas essas ocasiões, a ênfase de Jesus é em demonstrar a importância de um espírito humilde, que não faltam passagens bíblicas que reprovam o orgulho humano. Irmãos, não adianta a gente dizer, ô Joselito, boa noite, Deus abençoe você, dizer que nós não somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. E o orgulho é tão grande às vezes, porque a pessoa fala a verdade para você, te corrige de uma coisa que você está num caminho errado, e a tua soberba sobe tanto que você acaba ficando aborrecido com a pessoa. Porque você não aceita que ele possa corrigir você. Mas, gente, é melhor que alguém nos corrija do que a gente continue no erro, né? Continue numa questão vexatória. Isso chama-se orgulho. É você não querer se submeter, sabe, à correção. E a correção, ela é fundamental. Nós crescemos sendo corrigidos. Os nossos pais nos corrigiram o tempo inteiro. Então por que esse orgulho, gente? Por que essa dificuldade de aceitar uma repressão para poder te ajudar, para você crescer? Às vezes a pessoa até vai com algum tipo de maldade para te corrigir. Ô Lino, boa noite, querido, Jesus te abençoe. Sabe, vai até com uma intenção ruim de corrigir. Mas lembre-se, Deus está usando ela para mostrar que você está equivocado, que você está errado. Ô Francis, minha querida, te amo, um beijão. Sabe, que você está errado e você precisa se corrigir. Então, por mais que aquela pessoa tenha uma intenção maléfica, uma intenção irônica, ela quis te envergonhar, não interessa. Interessa que Deus usou ela para mostrar você de um erro. O Espírito Santo trouxe ela para te convencer do erro. Poxa, isso é importantíssimo, querido. Sabe? E esse orgulho, essa soberba, impede da gente ter comunhão com Deus. Porque a gente não para com isso. Veja, um filho às vezes chega para você e te dá um chega para lá, dizendo que você está errado. E você não aceita, porque é seu filho. Mas por quê? Ele é teu filho, mas ele te ama. Ele quer o melhor para você. Então, se ele está te corrigindo, é porque ele viu algo errado em você. E a gente não aceita. Não, você é meu filho, como que direito você tem de corrigir seu pai, sua mãe? Rapaz, ele tem todo direito, sabe? Ele tem todo direito. Pense, o Espírito Santo está usando ele para levar você ao arrependimento. Entende? Poxa, e as pessoas dizem, não, eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso. É mentira, é a cara de pau das pessoas. As pessoas são muito orgulhosas, muito soberbas. Entende? A gente usa as coisas para as pessoas verem. Olha que orgulho. Olha que vaidade terrível.
Ao invés de comprar algo que você sinta prazer em usar, de ter, não, você compra para as pessoas saberem que você tem aquilo. Gente, isso é caótico. Agora, como você quer que Deus olhe para você? De que forma? Se a sua vida é toda torta. É uma pessoa que não aceita ser repreendida por ninguém, nem por Deus, porque Deus te repreende através das pessoas. Deus não vai de alto e bom som falar contigo, querido. Ou fala aqui pela palavra, ou fala pelo irmão, ou fala pelo teu filho, pela tua filha, pelo um amigo, pelo marido, pela esposa. Então, marido e esposa, aí que, meu Deus do céu. Aceitar que, sabe, o marido chegue para você e diga que você está equivocado num determinado assunto, o orgulho sobe, né? A mesma coisa o homem, né? A mulher vem, ele não aceita. Agora, como a gente cresce dessa forma? E eu volto a dizer, queridos, nós fomos educados a ser corrigidos. Crescemos sendo corrigidos. E por que a gente tem dificuldade de correção, poxa? É coisa do mal mesmo, não pode ser, rapaz. É difícil isso. Essa declaração é clara advertência quanto à soberba, orgulho do homem. Em todas essas ocasiões, a ênfase de Jesus é em demonstrar a importância de um espírito humilde, que não faltam passagens bíblicas que reprovam o orgulho humano. Queridos, a gente precisa ter um espírito renovado. Um espírito humilde, um espírito que não tenha esse rancor, essa vaidade, essa soberba. Sabe? Orgulho não vale de nada, meu irmão. Quem disse que, é o meu nome, foi a coisa mais... Meu pai disse que a vergonha foi a melhor, foi o maior, como eu ouvi de um poeta, a maior herança que ele deixou. Querido, a vergonha quer dizer o quê? Você ser um homem de bem. Agora, se você for envergonhado por alguém, isso não quer dizer que você foi um fracassado, que você simplesmente ou você errou ou a pessoa se equivocou. Entendeu? Então, poxa, não tire isso como um orgulho, vira a cara para a pessoa e já não quer mais saber daquela pessoa. Quantos crentes são assim? Não ora pela pessoa, não busca, porque a pessoa, por algum motivo, sabe, envergonhou ela, pô. Entendeu? E agora, quando você junta as coisas, é o que eu digo, nunca ouça a história e julgue pela primeira vista. Porque tudo tem uma história. Se você não souber da história, você não vai entender o que está acontecendo. Se você não souber da história da criação, até chegar a Jesus, você não vai entender por que Jesus veio e morreu na cruz por nós. Então, precisa conhecer a história, queridos. A gente precisa conhecer a história, mas nós não gostamos de história. O problema é esse, né? A gente quer as coisas mastigadinho, né? O profeta Isaías escreve que os olhos do arrogante serão humilhados. Olha quantos textos pesados sobre isso. O orgulhoso dos homens serão abatidos. Olha, ele fala de forma pesada, né? Em Provérbios, né? Escreve que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso daí em Provérbios... Provérbios, não tá, eu não botei, infelizmente não botei a citação. Em Tiago 4, 6 e Provérbio 3, 4, né? A mesma forma o apóstolo Pedro, isso daí eu estou dando amparo à palavra de cima, agora sim. Da mesma forma, o apóstolo Pedro menciona o mesmo texto para aconselhar os cristãos que se revestirem de humildade, em 1 Pedro 5,5. Aí, meus irmãos, Pedro fala ali de quê? Porque a igreja estava passando um momento terrível de orgulho, de soberba, de, sabe, essas vaidades, com pessoas ostentando coisas. Pedro estava ali falando para a igreja para poder, sabe, irmãos, vamos nos revestir, sabe, de humildade, porque sem ela não vamos alcançar o céu. Isso
estarmos em comunhão com Deus. Sabe, vocês estão vendo que está oscilando demais, né, o Facebook. O fariseu da parábola de Jesus, que pensou que poderia se achegar diante de Deus com todo o seu orgulho, ele pensou que poderia ser justificado por suas boas obras. Mas no fim, Jesus diz que ele foi embora sem encontrar misericórdia. Queridos, para pensar. Quantos vão passar por essa vida, indo à escola bíblica dominical, indo no culto da manhã, indo no culto da noite, no culto da semana, e não vão encontrar o perdão e a misericórdia de Deus. Porque são pessoas soberbas. Pessoas que, sabe, não obedecem a Deus. Sabe, queridos, isso está muito claro. As pessoas acham que as boas obras vão fazer diferença. Eu entrego meu dízimo como isso fosse alguma coisa demais. Isso não é nada demais. Jesus diz, se você só faz aquilo que eu mando, você é inútil. Então, poxa, o que tem de mais entregar seu dízimo? O que tem de mais você entregar uma bolsa de alimento? O que tem de mais você doar alguma coisa? Você está fazendo o que Jesus manda. Então você é inútil, rapaz. Boa noite, querida. Sabe, faça alguma coisa além do que Jesus diz para a gente fazer. Aí você começa a ser um pouquinho útil, né? Mas não ache que isso vai te levar para o céu, porque não vai levar. Isso vai te levar para o inferno, querido. Isso vai levar você para o inferno. A prova é esse jovem aqui, insensato, que foi pensando que com as boas obras dele, com o conhecimento dele, ele ia alcançar o reino dos céus. Ele não alcançou. Ele foi reprovado. Ele não encontrou o perdão. Ele não encontrou a misericórdia. Foi exatamente isso que o publicano da parábola fez. Em sua oração, ele apenas confessa ser miserável, pecador, que necessitava de misericórdia. Ele se humilhou a si mesmo e foi exaltado ao poder ter saído do templo justificado. Veja, esse foi o caminho certo do republicano. Publicano, aliás, era quem cobrava impostos. Né? E ele era odiado pela sociedade. Né? E, poxa vida, ele ali se arrependeu dos seus pecados. Como a gente precisa ter arrependimento, saber que precisa se arrepender dos nossos pecados, deixar esse orgulho miserável de lado, que não leva a gente a lugar nenhum. A exaltação da qual eles desfrutam não pode ser comparada e conquistada pelo esforço humano. Ela é recebida unicamente pela graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não tem outra forma de você receber isso sem ser sem a graça de Deus, sem o favor de Jesus. Obra, nem coisa alguma vai fazer você alcançar a salvação. Sabe, queridos, muito além do que a salvação, quer dizer viver uma vida aqui em paz. Viver uma vida digna. Porque quem vive uma vida digna aqui, sabe, nos caminhos do Senhor, obedecendo o Senhor, sabe, aceitando a correção, seja ela de quem for, poxa vida, essa pessoa sim, ela será glorificada no céu. Aí sim, no céu ela será glorificada. Aí sim, no céu ela será exaltada por Deus. Não aqui na terra. Aqui na terra não tem exaltação nenhuma. A única pessoa que foi exaltada aqui, sabe, por passar pelo que passou, só teve um que foi José, mais nenhum. Mais nenhum Deus exaltou. Então, irmãos, sabe, não esquenta com humilhação, não. Humilhação é coisa da vida.
A gente passa por isso o tempo inteiro. Agora, o céu é único. O céu é único. E qual é o seu objetivo? É o céu? O meu é o céu. O meu é a eternidade com Cristo. Eu espero que o seu também. Então para pensar, né? Para pensar. Não fica falando besteira. Leia a Bíblia, né? Antes de ficar falando os humilhados serão exaltados por Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Então, não fale besteira. Porque isso é coisa humana, é coisa de vingança. Você é humilhado por alguém, diz, não, eu vou ser exaltado por Deus porque eu fui humilhado. Você está jogando vingança para fora, vomitando veneno. Sabe, querido? Então, se controle. Eu sei que é difícil se controlar para não pecar, mas sabe, mantenha em Cristo Jesus a sua mente limpa. Mantenha a sua mente em Cristo Jesus e você vai ver que você consegue sim vencer essas dificuldades. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês.